Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial, num dia muito emblemático para a história política do nosso país. E você que acompanha sempre aqui os nossos encontros, já notou que eu não estou num dos nossos espaços tradicionais. Estou em trânsito voltando para o Rio de Janeiro. Eventualmente pode surgir a fala aqui de um locutor, enfim, mas não vai atrapalhar aqui o raciocínio para conversar com vocês diante das coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Embora em trânsito, eu passei o dia todo acompanhando o depoimento do Coronel Mauro Cid lá na CPMI do 8 de janeiro. E você que assistiu o nosso encontro anterior, viu que muitas coisas que eu analisei ali, algumas previsões que eu fiz, estão se confirmando. Ele passou o depoimento inteiro simplesmente usando o direito dele constitucional de permanecer calado. Muitas pessoas ficam invocadas com isso, né? Mas isso é um direito humano, gente, que as nações civilizadas praticam. Ninguém é obrigado a produzir provas que incrimine a pessoa, né? Isso é inclusive o Brasil segue um tratado internacional chamado Tratado Internacional de San José da Costa Rica, onde, como signatário desse tratado, o Brasil se obriga a respeitar direitos humanos elementares de pessoas que estão sendo acusadas de algum crime. Porque nem sempre alguém que está sendo acusado de um crime é criminoso, exceto quando as provas, quando as situações são absolutamente incontestáveis, que é o caso do Coronel Mauro Cid. Ele, portanto, ficou calado, não mais para proteger os seus interesses, mas para proteger os seus cúmplices, ou outros criminosos também. Chamou atenção o fato dele ter aparecido lá com uma farda do Exército, que realmente foi uma coisa absurda, que também, de um certo modo, né, acabou manchando mais ainda a reputação das Forças Armadas, especificamente do Exército Brasileiro. Se eu fosse militar, eu me sentiria muito constrangido diante do comportamento do Coronel Mauro Cid. Bom, vou conversar com vocês sobre algumas situações que podem surgir como desdobramentos dessa situação de hoje e dizer, ao final da história, o que é que a gente pode esperar, tá bom? Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe e não esqueça de dar o seu comentário, enviar o seu comentário e dar o seu joinha também, que são ferramentas que ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você. Lembrando que todos os dias eu abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês, exceto quando a gente tem alguma situação assim inusitada, como no dia de hoje, e também quando há algum impedimento de ordem técnica, mas de uma maneira geral estou sempre aqui com vocês. E se você puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais parceiro aqui do nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Então, gente, o depoimento do Mauro Cid não causou espanto para pessoas, em geral, que estão mais ligadas com o direito penal aqui no Brasil. Isso porque ele fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Até porque um criminoso que é apanhado na prática do crime, ele não tem muita coisa, né, para dizer, a não ser que ele tenha a convicção muito grande de ter cometido um crime. Isso acontece até na esfera de crimes de natureza política, no Brasil e no mundo. Alguém que entrou num conflito com a lei, mas defendendo uma causa. Então ele aproveita o momento da sua prisão para falar da sua causa. Mas que causa tem um corrupto? Que causa tem um bandido? Que causa tem alguém que ajudou a matar pessoas no nosso país? Que causa tem um falsificador de documentos? Que causa tem alguém que serviu a um genocida, a um assassino em série em larga escala, como foi o caso acontecido aqui no Brasil? Então, esperar que uma pessoa dessa tenha tido também uma hombridade, uma honra a defender, é um negócio muito complicado. Muitas vezes, uma pessoa que está nessa condição, no caso, um militar, muitas pessoas esperam, inclusive os seus pares, que ele tenha honra, né? Que ele exerça um papel de enfrentamento, como eu disse a vocês anteriormente, de alguém que acredita numa causa. Se ele de fato acreditava que serviu a um estadista, que foi o caso do Bolsonaro, que o Bolsonaro não cometeu nenhum crime, que
que o Bolsonaro estava defendendo o Brasil, que ele defendeu as melhores causas, ele tinha que colocar essas situações, essas convicções. Ele iria ser condenado, como ele será, mas pelo menos ele não passava para a história como um rato, no pior sentido, um covarde, alguém que não sustentou nenhum tipo de posicionamento que sustentava quando estava no poder. Então, uma situação muito ambígua. Mesmo no crime comum, alguns criminosos, eles têm hombridade de confessar perante o magistrado, o promotor de justiça, o delegado de polícia, o cometimento de crimes, de alguns crimes, até para que alguns outros crimes que lhes são imputados de forma irregular ou de forma não correta, que eles possam se defender dessas outras situações. Dando um exemplo, olha, excelência, esse homicídio aqui eu pratiquei, mas olha, esse crime sexual aqui eu não pratiquei, esse aqui eu assumo, esse aqui eu não assumo. Isso influencia de uma maneira assim, muito intensa o julgamento, o juízo que o magistrado faz na hora de aplicar a sentença. Agora, alguém que fica calado o tempo todo, no caso do coronel Mauro Cid, isso denotou, por um lado, uma grande covardia de um homem frouxo, de um homem sem moral, e, por um outro lado, uma espécie de temor de estar ali entregando alguém da quadrilha, né? Porque nós estivemos ali diante de uma verdadeira formação de quadrilha contra o povo brasileiro. E você vai perguntar ao final, e o fato dele ter ficado calado, o que isso representa? Bom, um juiz ele não pode decretar uma sanção a alguém por ter exercido esse direito. A sentença tem que ser sempre motivada em fatos objetivos que possam ser comprovados. No caso do coronel Cid, ele ter falado, ele não ter falado, isso pouco importará, porque ele já responde a 8 inquéritos. Se bobear hoje, depois dessa CPMI, dessa audiência dele, ele sairá de lá com outros inquéritos para responder também. Então, pouco vai importar o que ele disse ou o que ele tenha deixado de dizer. Aliás, até o que ele deixou de dizer pode servir como muita soma a outros tantos indícios e provas e que vão fortalecer a decisão final do Supremo Tribunal Federal em relação àquilo que ele está sendo apontado. Porque é o seguinte, alguém chega e apresenta um fato, como foram vários deputados ali, e fazem ali o histórico do fato, do crime que ele cometeu, a quem ele serviu, e depois pergunta alguma coisa para ele comentar alguma coisa sobre aquilo, ele fica absolutamente calado. Bom, o que acontece é o seguinte, no final, o relator, no caso, seja o delegado de polícia, quando tem inquérito policial, da Polícia Estadual, da Polícia Civil Estadual, da Polícia Federal, no próprio Supremo Tribunal Federal, no própria Procuradoria-Geral da República, quando ela trabalha a favor do povo brasileiro, o que se faz é o seguinte, se conta a história daquele fato, as responsabilidades e se faz o enquadramento daquele comportamento no Código Penal e se pede a sanção para o indivíduo. O que fará a relatora da CPMI é exatamente isso. Está se apurando ali as responsabilidades de pessoas que atuaram contra o povo brasileiro, em várias circunstâncias, sobretudo naquela que veio lá da Covid, passando pelo atentado à democracia até o dia 8 de janeiro. É isso que está em jogo. Nós vimos muitos parlamentares ali, do círculo bolsonarista, tentando dourar um pouco a pílula, né? Que ele está ali como preso político e tal. Não, ele está ali como um criminoso comum. Alguém que foi apanhado numa fraude muito mesquinha, muito chinfrim, uma fraude de cartão de vacina. E aí isso vai puxando um crime atrás do outro. A questão das joias, a questão das fake news, do comportamento dele nas lives junto com o Bolsonaro, enfim, toda essa patifaria somada, né? Então não é pouca coisa que ele vai estar encalacrado, não. Então, gente, se você estava achando assim, eu fiquei frustrado, enfim, olha, ele saiu dali extremamente desmoralizado. Esse homem não tem condição mais de pertencer às Forças Armadas do nosso país. Ele ficou absolutamente desmoralizado com esse episódio. No final da história, a Lisiane Gama vai fazer um relatório onde vai apontar, evidentemente ela está assessorada tecnicamente, onde apontará ali o comportamento dele, eventuais crimes que ele cometeu no dia de hoje, alguns comportamentos que
podem corroborar alguns indícios que já se tem, algumas provas que já se tem, e depois o relatório será encaminhado para o Ministério Público Federal, no caso a Procuradoria-Geral da República, que eu tenho sempre salientado com vocês. Não será o senhor Augusto Aras, porque essa hipótese está sendo aventada, né? Muitas pessoas já estão comentando isso, que o Aras está buscando emprego de Procurador-Geral da República no governo Lula, mas ele não vai conseguir. Certamente Lula vai nomear um outro Procurador-Geral da República que certamente incriminará todas as pessoas responsáveis pelos delitos que cometeram contra o povo brasileiro. Então é isso que vai acontecer, gente. Não fique assim muito assustado. Se você não viu o Coronel Cid sair preso dali, ele foi dali direto para a cadeia de novo e vai permanecer na cadeia. A situação dele está muito complicada. E aqueles que fizeram discursos, olha, é um preso político e não há crime contra ele, estão querendo pegar o Bolsonaro, enfim, são discursos, são retóricas que são feitas pelos deputados ali bolsonaristas, mas que não vão ajudar em nenhum átomo que o Bolsonaro escape das incriminações todas que está sofrendo e outras tantas que irá sofrer também. Então, a CPMI de hoje, ela teve o objetivo de tentar levantar mais alguma informação, não conseguiu, mas todas as que já possui já são suficientes para incriminar muita gente que já foi para o lixo da história e outros que já estão na fila para irem na mesma direção. Gente, essa foi a resenha desse dia. Amanhã eu volto no nosso espaço tradicional para conversarmos sobre desdobramentos, a avaliação que todo mundo no Brasil fará desse dia de depoimento do Coronel Cid, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!